A paz do Senhor, bom dia para todos, né? Estamos aqui mais um dia, né? Gravando um vídeo no canal. Se inscreva, compartilha, nos ajude aí, né? Ao crescimento do nosso canal, para que a palavra do Senhor possa ser propagada, amém? Vou deixar para a nossa meditação nesta manhã, que fica aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 23, muito conhecido, que diz assim: entrando ele no barco, os seus discípulos seguiram. Eis que o mar se levantou em uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: por que temais, homem de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. E naqueles homens, maravilhando, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. A gente observa essa passagem, né, muito conhecida, que o Senhor, né, quando Ele quer acalmar o vento da tempestade, quando Ele quer operar um milagre, quando Ele quer chegar na vida de alguém, Ele permite uma situação difícil. Ele permite que as ondas se levantem, Ele repreenda o mal que sobreveio sobre as nossas vidas, mas Ele permite situações. Né? Ele permite situações de enfermidade, de luta, ele permite situações de desemprego, ele permite situação que o marido, que a esposa vai embora, ele permite situação que o filho entre na droga, ele permite situações para que o nome dele possa ser glorificado. E na vida dos discípulos não foi diferente, aleluia. Jesus faz com que ele entre no barco e disse aos seus discípulos o seguirem. Eis que o mar se levantou uma grande tempestade. Imagina, irmã, você está no mar, né? E vem uma grande tempestade, com grandes ondas, né? Logo vem o pensamento: eu vou perecer. Logo vem o pensamento: eu não vou sobreviver. Porque a gente somos carne, né? A gente somos ser humano. E diante da adversidade, quando você não vê saída, quando você não acha o caminho, você acha que vai perecer na prova. Você acha que Deus ele não está vendo, que não está observando. Mas é tudo ao contrário. Deus ele prova e aprova o crente, né? A Bíblia diz que ele castiga e repreende quem ama. Se você está passando por grande tempestade, você está passando por grande luta, você está passando por grande adversidade, pode saber que Deus está permitindo essa situação para que o nome dele possa ser glorificado. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual o dilema, eu não sei qual o fortúnio, mas se você serve a Deus, mesmo que você não sirva a Deus, mas se você tem a fé e crê e acredita que Ele pode acalmar o vento da tempestade, nesta manhã Ele está cessando o vento e a tempestade. Ele está entrando com grande providência, Ele está fazendo o que eu e você não pode fazer, né? Hoje pode ser que esteja chovendo, hoje está chovendo, hoje é um dia mais úmido, né? Hoje é o dia de muitas calamidades, mas o Senhor o livra, o seu povo, de todas. Ele tem livrado, ele tem salvado, ele tem libertado. A mão dele está estendida. Ele diz que ele trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando, se você está confiando, creia que esse vento vai ser cessado pelo Senhor. Pedro, ele fala, né, ao Senhor, dizendo: Senhor, não importa a ti que nós perecemos, porque às vezes a situação é tão difícil, e você faz: será que Deus não está vendo? Será que a situação não vai ser controlada? Será que Deus não vai chegar? Será que Deus não vai fazer? A nossa fé muitas vezes vai embora, não é verdade? A nossa fé, muitas vezes, ela é tão pequenininha, que às vezes a gente não crê que Deus ele pode operar um milagre. Às vezes a gente não crê que Deus possa chegar. A Bíblia diz que o povo de Israel, né, estava fugindo, estava saindo do Egito, mas Faraó, Deus endurece o coração de Faraó. E o que acontece? Faraó vem perseguindo o povo de Deus. Só que eles não tinham para onde mais fugir, porque diante deles estava o mar. Mas o que é que Deus diz? Deus fala com Moisés: diz: toca nas águas, né? Porque quando você tem autoridade, aleluia, né? Jesus disse que nós fazemos obras maiores do que a dele. A Bíblia diz que a sombra de Pedro, louvado e engrandecido o nome santo do Senhor, a sombra de Pedro curava. Nem a sombra de Jesus curava, mas a sombra de Pedro curava. Porque ele disse: vocês farão obras maiores que a minha. Se você tiver fé, você manda que um monte, ele se erga e ele se erguerá. Ele saia e ele sairá.
Então a gente tem que exercer a fé. Mas é difícil, né, irmã? É difícil exercer a fé quando a gente está passando por uma situação muito difícil. É difícil erguer a fé quando a situação que você olha diz como é que vai suceder. Mas a Bíblia diz que a gente tem que lembrar das coisas, né, que sobrevêm sobre as nossas vidas, coisas boas. Lembrar, aleluia, daquilo que Deus já tem falado, daquilo que tem dito. Talvez você não, a fé não esteja tão forte, mas você crê na promessa que Deus lhe fez. Porque Deus não é um para que minta, nem filho de um para que se arrependa. Porventura, diria e não faria, falaria e não confirmaria. Então o Senhor é aquele que fala, é aquele que faz. Só que o tempo não é meu nem é seu, o tempo é de Deus. E o tempo de Deus, muitas vezes, às vezes Deus faz muito rápido e às vezes Deus demora a fazer. Não é que Deus demora a fazer, é que Deus ele faz tudo com perfeição. Aleluia. A estrutura de cada um de nós é diferente. Tem gente que tem estrutura para esperar mais, mas tem gente que não tem estrutura. Deus sabe o tempo certo de fazer, o tempo certo de operar, o tempo certo de chegar. E Ele está acalmando nesta manhã o vento e a tempestade, Ele está dando ordem, aleluia. Ele está quebrando o arco, Ele está cortando a lança, queimando os carros no fogo. Ele está operando milagre, Ele está fazendo o que você não pode fazer. Ele está entrando onde você não pode entrar. O Senhor é o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Ele tem poder, irmão, para operar milagres. Ele tem poder para acampar os anjos sobre a minha e a tua vida. Ele tem poder para cessar as guerras. Ele tem poder para abater, levantar, subir, fazer descer, quebrar o ar, cortar a lança. Aleluia, enriquecer e empobrecer. O Senhor, ele tem poder. Mas a gente tem que crer que ele possa fazer acalmar o vento e a tempestade nesta manhã. Eu creio que você voltará para agradecer. Eu creio que você dará um grande testemunho sobre aquilo que Deus tem falado, tem dito. E Deus vai fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. O Senhor de Jacó está conosco. Aleluia. Ele está acalmando o vento e a tempestade. Ele está operando grandes milagres. Aleluia. Você ainda não viu, mas o que Deus está fazendo é coisas grandes. Muito temerão, confiarão e saberão que Ele é o Senhor, que tira o homem do charco do lodo. Aleluia. Firma os passos. Põe um novo cântico na minha e na tua boca para nós cantarmos o hino da vitória. Então, nesta manhã, canta o hino da vitória. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Se aquete. Eles aquetai, vos sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está acalmando o vento e a tempestade. Ebio sakalamontre, labore kineganagasar, ebio sakanagassui. Ele está fazendo coisas grandes. Ebio kanankio sakanagaio, soprando camontre, ebio kanagassai. Ele é grande, ele é fiel, ele é poderoso. Talvez você não esteja vendo nada, talvez você não tenha contemplado nada, mas Deus não precisa do que você vê, do que você acha, você só precisa crer e acreditar e confiar que o mais Ele vai fazer na minha e na tua vida, amém? Deus abençoe os irmãos, né? Compartilha, se inscreve nesse canal, nos ajude para que o canal possa subir, para que o canal possa se expandir e a obra do Senhor, ela possa ser feita, aleluia, que a obra do Senhor possa ser expandida, que aquilo que o Senhor tem para falar, muitos escutarão, muitos crerão, não acreditarão, aleluia, receberão da parte do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos desta manhã, em nome de Jesus, amém? Fique na paz.